Queridos irmãos, abrirem suas Bíblias no livro do profeta menor Jonas. Jonas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Jonas 1, do 4 ao 6. Diz a infalível palavra de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Senhor nosso, que o Senhor se agrade nessa noite, nos usar, ó Senhor, para transmitir os teus decretos eternos, ó Deus. A tua vontade revelada para os teus filhos, os filhos da ressurreição, os filhos da aliança, aquele o qual o Senhor fez aliança primeiramente por meio do teu Filho, bendito Jesus Cristo. Para que, ó Senhor, pela tua palavra revelada na vida e descrevendo a vida e o ministério do profeta Jonas, nós possamos, ó Senhor, entender mais ainda o teu querer para as nossas vidas. E possamos, ó Deus, ter uma vida de obediência, uma vida, ó Senhor, que busca se curvar à tua vontade. Uma vida, ó Deus, que apesar das muitas dificuldades, das tribulações e tudo mais que passamos aqui na terra, ó Senhor, nós possamos estar contentes em fazer a tua vontade. Independente das circunstâncias e dos acontecimentos, nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, Senhor, a tua voz. E mesmo que a dificuldade, que o choro, que a dor sejam inevitáveis para nós, que elas sejam, ó Senhor, antes de tudo, como razão em fazermos a tua vontade. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Mas tu nos prometeste, ó Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Concede-nos ouvidos, ó Senhor, para ouvir. Um coração, ó Deus, receptivo à tua palavra. Que o Senhor assim haja aqui no nosso meio, do menor, daquele que tenha a mais tenra idade, até o mais experiente. Porque é o teu Espírito, ó Deus, quem aplica a tua palavra
aos nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o Deus soberano, o Deus que nós cantamos aqui, que fez os céus e a terra, o mar e tudo mais, que o Senhor não só criou, mas conduz todos os eventos e adventos da humanidade. O Senhor que é soberano a ponto de que a sua palavra nos diz que um fio de cabelo sequer não cai da nossa cabeça sem o seu consentimento. Ou seja, sem a sua permissão. Esse Deus que tem um controle sobre tudo. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Um pardal não cai se ele também não determinar. Esse Deus soberano comissionou o profeta Jonas e lhe deu uma missão. Ir à cidade de Nínive, clamar contra a cidade, denunciar o seu pecado, porque já havia esgotado a medida da paciência divina. E o que é que Deus resolveu fazer? Dar um ultimato à capital da Assíria, que era uma nação violenta, cruel, em que uma das marcas daquela cidade, daquela nação, daquele povo, era a ausência de misericórdia. Mas todo o ultimato de Deus, toda a palavra de Deus, quando nós vemos uma palavra de Deus que clama contra nós, contra um povo, contra a igreja, contra uma cidade, contra uma nação, todo o clamor de Deus, ele tem um aspecto de misericórdia. Porque ele está advertindo, ele está alertando, ele está apontando o pecado. Então isso tem um sentido de misericórdia, e Jonas sabia disso muito bem. E até então, irmãos, Deus nunca havia mandado seu mensageiro além das fronteiras de Israel. Não se tem notícia até então de Deus enviar um profeta para falar, para pregar diretamente a um povo que não fosse o povo eleito de Deus. E pregar uma mensagem de ultimato. Por quê? Porque mesmo que fosse para a cidade mais cruel e violenta que se tinha notícia até a época, essa mensagem poderia trazer também salvação, caso houvesse arrependimento. E Jonas sabe que Deus é misericordioso, que ele não nega o bem àqueles que reconhecem seu pecado, por mais ímpia que a pessoa seja. E Jonas, meus irmãos, não desejava o bem aos assírios. Primeiro, por causa dessa característica que nós dissemos daquele povo, daquela sociedade, daquela cidade. Povo cruel, maldoso, violento, idólatra. Todos sabiam dessa fama. Isso era o primeiro motivo. Jonas não tinha nenhum desejo de trazer a palavra do Deus verdadeiro, do Deus santo, para aquele povo. Segundo, porque já havia uma profecia de que a Assíria iria julgar Israel. Que a Assíria seria um instrumento de punição nas mãos de Deus para com Israel. E para Jonas, irmãos, isso era o fim, ele não conseguia aceitar esse fato. Era muito para um profeta do povo da aliança ser julgado por uma nação ímpia. Isso era demais para a cabeça de Jonas. E era demais para o povo de Israel. Rápido parênteses aqui, os irmãos devem lembrar
Certa comitiva, em determinado momento, chegou para o profeta Jeremias, e aí fez todo um preâmbulo de Jeremias, nós viemos aqui porque nós queremos saber a vontade de Deus, e sabemos que tu és um homem de Deus, e eu quero que o Senhor consulte ao Senhor para saber a vontade de Deus. Tudo que o Senhor diz, tudo que Deus te disser, a gente vai fazer. Jeremias, muito bem, tá certo, eu vou consultar o Senhor, e depois eu dou a resposta. Passaram uns dias, e eles fez a resposta do Senhor. Todos têm que ir para o exílio. Como é? Sim, Deus está dizendo que vocês vão para a Babilônia. Não fuja não vá para o Egito não. Vá para a Babilônia. Aí eles disseram, não, de jeito nenhum. Deus não falou isso contigo não. Para aí, o povo de Israel, o povo da aliança, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da bênção, o Deus que deu Canaã, a terra que emana leite e mel, o Deus das promessas, das bênçãos, ser julgado por uma nação ímpia, incircuncisos, imundos, impuros, era muito, não entrava na cabeça. Ele não entrava porque eles esqueceram que nas bênçãos, que as bênçãos proferidas por Moisés também vieram com as maldições. Que era exatamente isso que iria acontecer ao povo se ele se mantivesse desobediente, rebelde, idólatra. Então veja que não estava só na cabeça de Jonas, não. Na cabeça de muitos. E eles de fato não ouviram, para fechar o parênteses, eles de fato não ouviram Jeremias, não. Viu? Carregaram inclusive Jeremias com ele. Fugiram para o Egito. Qual foi o resultado? Voltaram para lá, porque a vontade de Deus era corrigir o seu povo, cumprir com a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, não se cumpre no meio do seu povo só com bênçãos, não. Se cumpre também por meio de castigos, por meio da disciplina. E foi isso que aconteceu com Israel. Jonas sabia que os assírios estavam na lista daqueles que iriam julgar Israel quando ele pecasse. Aí o que é que Jonas faz? Tenta fugir da presença de Deus. Ao invés de ir para Nínive, nós sabemos que ele vai para Tarsis. Ou escolhe ir para Tarsis. Um lugar muito distante. Muito, muito distante. Mas, irmãos, parafraseando aqui Isaac Newton, a toda ação corresponde a uma reação. Isso é uma das leis, né? Se eu não me engano, é a segunda lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação. O que é que queremos dizer com isso? Que toda atitude traz consigo consequências. Então, o título do sermão dessa noite é esse: As terríveis consequências de desobedecer a Deus. Terríveis consequências de desobedecer a Deus. Eu quero, com base no texto que lemos, trazer as duas primeiras consequências de desobedecer a Deus. A primeira delas é que o cristão que desobedece a Deus, o crente que desobedece a Deus, se torna uma maldição. Atentem bem para isso. Novamente, versículos 4 e 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Irmãos, todos os cristãos devem ser uma bênção. Esta foi não apenas uma promessa, como uma ordem que Deus deu a Abraão, nosso pai. Em Gênesis 12:2 diz: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção.
E por essa promessa feita a Abraão, todas as famílias da terra seriam também abençoadas, seriam benditas. É assim que os cristãos precisam ser, todos eles, do menor ao maior. Do mais conhecido, como Abraão, até o crente anônimo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos resgatou para sermos bênção, para sermos o sal da terra, a luz do mundo. Deus nos preparou, diz a palavra, para as boas obras. Somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, para realizar coisas boas, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nós. Não, glorifiquem a Deus. E aí, irmãos, nós temos que entender que só os cristãos podem realizar boas obras. Eu costumo fazer um joguinho de palavras, né? Por quê? Nós não devemos confundir boas obras com obras boas. Obras boas, qualquer um faz. Entende? Obra boa, qualquer um faz. Mas a boa obra é aquele bem que você faz, motivado, movido e impulsionado pelo Espírito Santo. E só quem pode fazer isso é quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Por quê? Porque essas obras vão glorificar a Deus, não vão glorificar os homens, não vão trazer glória a quem faz a obra, mas vai glorificar tão somente a Deus. Então, nós somos criados para ser uma bênção. Bênção para Deus e para todos os que estão à nossa volta. Jonas está bem claro. Um profeta de Deus, um cristão, um crente. Foi comissionado por Deus para transmitir com fidelidade tudo quanto Deus havia de lhe revelar. E pregar a palavra de Deus é transmitir as boas novas, ser um canal de bênção. Tudo isso se torna verdade e é a maior expressão da verdade quando você faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jonas é que ele fosse transmitir sua mensagem aos ninivitas. Mas Jonas prefere fugir para um lugar distante, que naquela época ele encontrou um lugar mais distante que ele conhecia. Acho que ele foi abrir um mapa assim da época, né? Pediu, foi lá na biblioteca, abriu o mapa assim, disse qual é o lugar mais distante. E será que tem transporte para lá? Tem navio? Porque tinha que cruzar o mar. Tem, então se vou para lá. Essa é a maneira, né, irmãos, que nós falamos que na verdade ele desceu de onde ele morava e ele lá embaixo foi onde ele encontrou lugar tinha um navio para ir para um lugar mais distante. Jonas, irmão, sabe a vontade de Deus, conhece a vontade de Deus, foi comissionado pelo Senhor para clamar contra Nínive, porque Deus queria levar Nínive a ouvir a sua palavra e conceder a Nínive uma oportunidade de arrependimento. Lembra que nós lemos, irmãos, mais cedo, que disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido, teriam se arrependido. Olha, irmãos, a mensagem é a mesma. Deus queria pregar e Jonas disse, se eu pregar e esse povo ouvir, tem uma possibilidade de arrependimento. Eu não quero o arrependimento desse povo. Ele sabia que se Deus quisesse simplesmente manifestar juízo, ele fazia como o quê? Sodoma e Gomorra. Mandava logo fogo e manifestava seu juízo e resolvia. Mas com a pregação, Jonas disse, esse povo tem uma possibilidade de se arrepender. Ali Deus estava usando Jonas de forma especial.
até de maneira inédita, não é? Porque quando a gente procura, irmãos, vai estudar, vê que ele é o primeiro profeta transcultural registrado na Escritura. Antes dele, os profetas estavam ali. Deus mandava ali só por perto, não era? Na área de Israel, ali bem pertinho, nas fronteiras. Agora ele viaja para distante. Mas é isso, irmãos. Deus quer demonstrar misericórdia para além de Israel. Uma misericórdia que vai alcançar um povo estrangeiro sem esperança e sem Deus no mundo. E Deus está começando a cumprir a promessa feita a Abraão de que em sua descendência, ou por meio da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas o profeta não quer a bênção de Deus sobre essa nação, especificamente. Ele compreendeu a vontade de Deus. Não é que ele estava em dúvida sobre o que Deus queria para ele. A mensagem de Deus foi muito clara. Nítida, simples, límpida. Mas ele não queria. Ele não admitia isso. Por isso ele tentou fugir da presença de Deus. O mesmo Deus que ele confessou depois. Ele mesmo confessou aos marinheiros. O Deus que fez o mar e a terra, no versículo 9 do capítulo 1. Só que Deus não criou só o mar e a terra, né, irmãos? Deus governa sobre tudo o que ele criou. Mas nessa hora, por causa da sua obstinação, por causa da sua soberba, ele esquece e foge. Ele diz: Deus fez o mar. E ele fugiu pelo mar. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Veja, irmãos, não foi um vento que era comum, que era normal naquela época, sazonal, né? Nós sabemos, né, pelos estudos, e naquela época eles também faziam estudos e tinham conhecimento de muitos conhecimentos marítimos, de astronomia. Nós sabemos que há alguns períodos que nós temos fenômenos como o El Niño, né, que traz mudanças no clima, traz chuvas, ventos, seca num determinado local, muita chuva em outro, desequilíbrio. Mas esse vento foi Deus que lançou. Foi Deus que propositalmente fez no mar uma grande tempestade, suficiente para sacolejar o navio, a ponto de, se continuasse até determinado ponto, o navio não iria resistir e iria se despedaçar. Então, esse evento foi um evento extraordinário. A reação de todos do navio, com exceção de Jonas, testemunha isso. Tinha algo mais ali do que a manifestação de um mar bravio. Meus irmãos, aqueles marinheiros, eles não iam partir naquela hora sabendo que havia uma possibilidade de tempestade, um perigo de tempestade dessas proporções. Um comentarista bíblico diz que provavelmente esses homens marinheiros, a tripulação, eles tinham vindo das cidades da Fenícia. E esse país, a Fenícia, era o maior poder marítimo que se tem notícia nos séculos 9 e 8 antes de Cristo. E Tarsis era uma colônia da Fenícia. Aqueles homens estavam acostumados a navegar naquele mar. E por isso que eles logo suspeitaram que havia uma coisa estranha, que foi Deus que lançou sobre o mar um forte vento, que Deus estava em busca daquele que pensava que podia fugir da sua presença,
e nós sabemos que não há lugar para se esconder, onde a gente possa se esconder de Deus. Especulamos também, irmãos, que a Bíblia não diz, é possível que aqueles marinheiros nunca tivessem enfrentado uma tempestade daquele nível. Eles não sabiam mais o que fazer. Tudo que estava ao seu alcance, eles fizeram. E o navio, mesmo assim, estava a ponto de se despedaçar. Então imagine, irmãos, que momento foi aquele. Procurem um pouco vislumbrar a força daquelas ondas. O navio sendo jogado de um lado para o outro. E homens experientes na navegação começam a se desesperar. E qual é a razão de tudo isso? Jonas. O mar que estava calmo, de repente, começa a bramir. Os marinheiros correm pelo navio de um lado para o outro, jogando toda a carga possível, apavorados. Toda a carga, irmãos. Até aquilo que os fazia, se tivesse qualquer coisa pesada que os fazia, se fosse até item de sobrevivência, ia ter que ser jogado fora. Porque eles sabiam que qualquer peso a mais era suficiente para eles irem a pique. Qual é a razão de tudo isso? Jonas. Foi a presença dele, e tão somente a presença dele, que ocasionou essa tempestade. Então veja isso, irmãos. O pecado de Jonas era o pecado dele. Só ele sabia que estava desobedecendo à vontade de Deus, estava contrariando a vontade de Deus. Somente ele sabia que estava fugindo. Para os outros, ele era um passageiro comum. Mas sua atitude trouxe consequência para todos, não só para ele. Aqueles homens perderam toda aquela carga. Então, imagine os irmãos, vocês sabem disso. Um navio, normalmente, assim como a gente viaja até de ônibus, ele não leva só passageiros, ele leva cargas também. Aproveita, né, toda a mala para transportar mercadorias, aviões fazem isso. Perderam tudo. Perderam tudo. E ainda estava a ponto de perder a sua própria vida. Deus tinha dado a Jonas um privilégio de abençoar uma nação, abençoar uma população de uma cidade grande. E ele acabou se tornando uma maldição para todos aqueles que estavam no navio. E aqueles que estavam no navio não tinham culpa da sua desobediência. Então veja, meus irmãos, Jonas se tornou instrumento de maldição e não de bênção. É assim que acontece, irmãos, com todos aqueles, em especial os cristãos, que tentam fugir de Deus, que tentam fugir da vontade de Deus. Eles deixam de ser solução para ser problema, deixam de ser bênção para ser maldição. Por isso, meu irmão, nós precisamos fazer sempre uma reflexão nas nossas vidas para ver se nós estamos vivendo de fato em obediência ou em desobediência à vontade de Deus. Quando vivemos em desobediência, nós já podemos ter certeza, observando o exemplo de Jonas, que a tempestade vai chegar. Vai chegar. Pode ter certeza disso. Ela vem. Ela vem. E olhe, também mais um parênteses aqui. Essa tempestade é uma bênção, viu? Para o crente. Mas eu penso que você não quer viver em meio à tempestade toda a sua vida, não é verdade?
Principalmente por quê? Porque ela vem em função de uma atitude de desobediência. Desobediência. Eu não sei. Pode ser que na sua vida a tempestade já tenha chegado. Que você esteja no meio dela. Mas uma coisa é certa. Aqueles que estão em franca desobediência a Deus, é como se estivessem no navio junto com Jonas. Adão não pecou, lá estávamos todos juntos com Adão. O mais grave, irmãos, é que quando a tempestade chega, atinge todo mundo. Atingiu todos que estavam no navio. Por meio da desobediência, quando a tempestade chega na nossa vida, afeta todos os que estão ao nosso redor, assim como a bênção. Quem está em volta de um cristão abençoado, a Bíblia diz isso, desfruta de bênçãos. Quem está em volta de um cristão em franca desobediência, desfruta de maldição. Então ela atinge todo mundo, atinge família, filhos, companheiros de trabalho, amigos, até pessoas estranhas, todos sofrem por causa do desobediente. Então, aquela tempestade colocou em risco todos os que estavam no navio. Então, meu irmão, ouça bem. Um servo de Deus, fora da vontade de Deus, ele espalha prejuízo à sua volta. Alguns sem entendimento acabam dizendo: não, meu pecado afeta só a mim. Diz respeito a mim. É problema exclusivamente meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma palavra sem sabedoria, Nécio, sem conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes o irmão vai até ele e tenta aconselhá-lo, e tenta orientá-lo, e ele diz: isso aqui é problema meu. Não é. Não é. Irmãos, o cristão deve ser uma bênção. Mas quando ele desobedece, ele não se torna uma bênção, nem para ele, nem para quem está ao seu redor. Eu pergunto, quantos não têm colocado em perigo aqueles que estão à sua volta? Quantos pais não têm colocado a sua família em perigo por causa de sua desobediência a Deus? Quantos maridos, quantas esposas têm destruído o seu lar por causa da desobediência à palavra de Deus? Quantos filhos têm feito seus pais sofrerem por causa da sua desobediência a Deus? Quantas igrejas não estão sofrendo por causa de irmãos desobedientes à palavra de Deus? Pessoas que claramente ouvem a mensagem de Deus, sabem aquilo que Deus requer das suas vidas, mas simplesmente se recusam e pensam que pode fugir da presença de Deus. Há pessoas, inclusive, que acham que pode se esconder de Deus numa doença, numa enfermidade, numa necessidade. Acha que pode se esconder de Deus ali, fugir da vontade de Deus. O certo é que quem vive em desobediência à vontade de Deus e é um cristão, vai atrair para si a tempestade. Vai ser sacolejado de um lado para o outro.
E não adianta pôr a culpa no inimigo das nossas almas. É outra coisa que é muito característica nossa. A culpa é do inimigo. Satanás. Ele está me atacando, bagunçando a minha vida. A culpa é do meu esposo, da minha esposa, da minha filha, do meu filho, da minha mãe, do meu patrão. Isso também é uma estratégia desde o Éden. Colocar a culpa no outro. A questão foi que Deus mandou você ir para Nínive e você foi para Tarsis. Deus falou com você, Deus lhe deu uma mensagem clara, você foi para a igreja, Deus lhe falou por meio da mensagem, Deus lhe falou por meio do estudo, Deus lhe falou por meio do irmão, mas você achou melhor fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Você foi soberbo como Jonas. E até que permaneça em desobediência, você vai sofrer. Então, irmãos, desobedecer a Deus traz terríveis consequências. A primeira delas é essa. O crente se torna uma maldição. Mas tem uma segunda que eu quero trazer aos irmãos nessa noite. O crente se torna espiritualmente insensível. Isso é uma consequência terrível. Veja. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, irmãos. Jonas estava num estado de insensibilidade tão grande que, mesmo contrário à vontade de Deus, ele estava certo agora de que as circunstâncias elas passaram a ser favoráveis a ele, que tudo estava correndo bem e ele foi dormir. Por quê, irmãos? Porque não são as circunstâncias em si, determinados momentos da nossa vida, que vão dizer que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deixa eu lembrar de novo. Jonas saiu de casa determinado a não fazer a vontade de Deus. Isso acontece muito com a gente. A gente faz muito isso. A gente diz assim, na verdade a gente tenta Deus. De que maneira? Muito comum os crentes fazem isso. Ele diz assim: a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Está clara. Mas ele quer determinada coisa e faz o seguinte. Ele diz assim: olha, eu vou tentar. Se não for da vontade de Deus, eu tenho certeza que Deus vai impedir. Se você já não fez isso, no mínimo você já escutou alguém fazer. Vamos lá. Acontece muito assim com o emprego, com estudos, com viagens. Acontece muito. Diz assim: eu quero ir para determinado lugar. Se Deus não quiser, Ele não vai permitir que eu faça essa viagem. Vai acontecer alguma coisa que vai me impedir de viajar. Já passou por isso? Já ouviu isso? Deus impediu Jonas de viajar, irmãos? Jonas saiu de casa determinado a não fazer a vontade de Deus. Chegou no porto e olha só, tinha um navio pronto, preparado para ir para o lugar mais distante que se tinha notícia naquela época. Aquilo parecia o quê? Olha, Deus abriu as portas. A pessoa diz logo isso. Deus abriu as portas. Se Deus não quisesse que eu fosse, não tinha um navio aqui. Tinha saído tudinho.
tem um navio, vai sair daqui a pouquinho, e eu tenho até o dinheiro da passagem para pagar. Então, significa o quê? Que Deus permitiu. Ué, que é da vontade de Deus. Tem muita gente que faz isso. Jonas deve ter pensado desse jeito. Ué. Aí ficou, saiu de casa preocupado, porque não queria fazer a vontade de Deus. Vou fazer como? Vou testar Deus, vou provar Deus. Né? Prova, tem muito cristão que fica tentando a Deus. A Bíblia nos diz isso, não tentarás o Senhor teu Deus, mas os homens tentam. Tentou Deus o quê? Na prova do navio. Vou botar esse título aqui, prova do navio. E aí, Deus disse, não, aqui, tem um navio, vai sair, está pronto, o pessoal está só esperando chegar. Igual as vans, quando a gente vai sair. Diz, eita, chegou o último que a gente precisava, né? A vanzinha, encheu, aí sai. Aí o que é que Jonas fez? Deitou e pronto, agora eu posso descansar. Isso, irmãos, é fruto do nosso coração enganoso e corrupto. Do nosso, não é só de Jonas não, porque o coração de Jonas é igual ao nosso, não tem diferença. Então, Jonas, irmãos, é um retrato nosso. Um profeta de Deus, um homem de Deus. Essa palavra é para aqueles que se dizem cristãos, que são cristãos. Um homem de Deus. Não era um ímpio que ouviu a voz de Deus e se rebelou contra Deus. Não. Um crente que ouviu a vontade de Deus para a sua vida, se rebelou, aconteceu uma circunstância que deixou ele tranquilo, ele se deitou e foi dormir. A consciência não mais pesou. Por quê? Porque ele estava espiritualmente insensível. Então, a desobediência leva a esse estado perigosíssimo de insensibilidade à palavra de Deus, à vontade de Deus. A pergunta é, como alguém que está fazendo exatamente o contrário à vontade de Deus fica tão tranquilo, a ponto de deitar e dormir? Isso é uma consequência da desobediência a Deus. Que consequência é? Você fica com a falsa tranquilidade. Não consegue enxergar as circunstâncias da perspectiva correta. Fica espiritualmente insensível. E isso, irmãos, é terrível. É terrível. O sono de Jonas era o sono espiritual. Era o sono espiritual por quê? O vento batia forte no navio. O navio balançava e ele não sentia nada. Irmãos, o balanço do navio, ao invés de trazer enjoo e pavor, lhe trouxe mais sono. Parecia, irmãos, que Jonas estava se balançando numa rede, ao invés de ser saculejado pelo navio. Ele não tinha consciência do caos que estava causando. Essa é a consequência da desobediência. E, irmãos, uma coisa mais triste ainda para um cristão. Jonas vai ser repreendido e exortado por ímpios, por idólatras. Olha que contradição tremenda. Que vergonha para um cristão. O capitão do navio, ao encontrar Jonas do porão, disse a ele que todos estavam clamando por suas vidas, clamando a seus deuses, e ele estava dormindo. O mestre disse: que se passa com você?
O que é que está acontecendo com você? Você está maluco, você está louco. Dormindo? Irmãos, se tinha uma pessoa que tinha mais condições de clamar aquele navio, era Jonas. E ele estava o quê? Insensível a tudo isso. Dormindo. Nessa hora, irmão, nos lembramos do que aconteceu com o apóstolo Paulo, lá em Atos 27. Ele também passou por uma situação de tempestade no mar. Ele estava num navio. E é interessante que Paulo já tinha orientado aquelas pessoas a ficarem e a atracar. Mas eles não deram ouvidos ao apóstolo Paulo. Era um preso, né? Um preso, o pessoal, o capitão, dos soldados ali, marinheiros experientes. Paulo, você é o quê? Você já navegou por aqui, já andou muito por aqui? Você tem quantos anos de experiência no navio? Ele disse, não, eu sou um apóstolo. Aí você está querendo dar opinião aqui sobre... Isso é melhor vocês ficarem. Ele disse, não. As pessoas ali, daquele barco, como Jonas, confiaram nas circunstâncias. Ó, lê alguns trechos para os irmãos. Atos 27, 13 diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Mas aquilo não passava de ilusão. Versículo 14 nos diz: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Em determinado momento, fizeram igual à situação de Jonas. Jogaram fora toda a carga e ainda a armação do navio. Ou seja, tudo que fazia o navio ter direção foi jogado embora. Perderam toda a esperança de salvamento, ficaram à deriva, sem poder seguir para lugar nenhum, sem ter direção. Qual era o resultado dali? Morrer. Morrer. Mas Paulo novamente lhes fala. Paulo novamente fala a eles. Paulo tinha consciência de que estava ali fazendo a vontade de Deus, ao contrário de Jonas, que estava desobedecendo à vontade de Deus. Paulo sabia, inclusive, aquilo que ia acontecer, porque Deus lhe revelava. Paulo sabia que só o navio ia ser destruído, mas as vidas iriam ser preservadas. Paulo era quem estava orientando aquelas pessoas. Ele estava dizendo o que ia fazer, o que se devia fazer, que ninguém devia tentar escapar, que sequer um fio de cabelo dele seria perdido, que todos chegariam bem se eles permanecessem no navio, mesmo depois de muitos dias nessa situação. E o centurião e os soldados acataram tudo o que Paulo lhes disse. Qual o resultado? Todos eles sobreviveram. Uma diferença muito grande, né? Paulo dizia aos ímpios o que fazer. No caso de Jonas, porque estava em desobediência a Deus, era o ímpio que dizia a ele o que ele devia fazer. Vá orar. Vá pedir ao seu Deus para ver se salva a gente. O ímpio é que estava tentando acordar Jonas do seu sono espiritual. Isso, irmãos, é impressionante. Isso é impressionante e é terrível.
Uma vergonha, irmãos. Uma vergonha, um pagão chamar um profeta de Deus para orar. Está vendo a consequência? Todo cristão que vive em desobediência à vontade de Deus fica insensível espiritualmente. Eu pergunto, meus irmãos, como estamos hoje? Qual a nossa situação hoje? A situação de Jonas ou a situação do apóstolo Paulo? Fugindo da presença de Deus e insensível espiritualmente, não sabendo o que de fato está ocorrendo à sua volta, sendo exortado pelo ímpio, ou como o apóstolo Paulo, orientando, orando, recomendando, instruindo. Como está a nossa situação? Como está a nossa situação? Como está a nossa credibilidade espiritual? Atentem bem para isso. Credibilidade espiritual. Quando você fala segundo os oráculos de Deus, segundo a vontade de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus. Quando você age, você está agindo com discernimento espiritual. Ou está no sono insensível. Isso eu estou falando isso onde quer que você esteja, na sua casa, na calçada de casa, quando você está falando com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola. As pessoas ouvem você porque você fala segundo os oráculos de Deus? Ou sequer conhece a vontade de Deus? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a desobediência a Deus sempre traz terríveis consequências. Não esqueçam disso. Não esqueçam que a desobediência afeta não só quem peca, mas atinge todos ao nosso redor. E saiba que andar em desobediência é trazer sobre si maldição. Não é bênção. E saiba também que se você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando para você. Deus está falando ao seu coração. Deus está alertando você contra as consequências da desobediência. Para que você seja uma bênção e não uma maldição. Por isso eu digo, não haja como Jonas. Não corra um risco de ficar espiritualmente insensível, descendo para o porão para dormir, para gozar de uma falsa paz. Não confie no seu coração. Muitas vezes o coração diz que você está em paz, quando na verdade não está. E não há situação pior do que se sentir paz quando se está em desobediência, quando se está em pecado. Se Deus lhe mandou ir, vá. Se Deus lhe mandou ficar, fique. Se você não atentar à palavra de Deus, é porque você está em franca desobediência. E se lembre sempre, todos os momentos em que você recebe a instrução clara, nítida da palavra de Deus, a instrução clara e nítida de Deus, e você prefere fazer do seu jeito, do seu modo,
Você está fazendo exatamente como Jonas, descendo de casa, indo para um navio, deitando no porão e dormindo. O que é que isso vai trazer? Inevitavelmente vergonha ao nome de Deus. Você que se considera um cristão, quando faz isso, põe o nome de Cristo na lama. Na lama. O nome que foi exaltado acima de todo nome é por você colocado na lama. O nome a quem todo joelho no céu e na terra vai se dobrar é colocado na lama. Considere, meus irmãos, as terríveis consequências de desobedecer a Deus. Prefira ser bênção a ser maldição. Amém. Amém. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos bênção. Ajuda-nos, ó Senhor, a ouvir a Tua voz e nos curvarmos à Tua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor, com o nosso coração, porque somente Tu conheces, só Tu sondas, só Tu, ó Deus, de fato, sabes do nosso íntimo, do nosso interior. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bênçãos para nós e para todos que estão ao nosso redor. Não nos deixa, Senhor, na falsa paz, na tranquilidade da desobediência. Mas leva-nos, ó Deus, a acordar e a despertar desse sono que desonra ao Teu nome, para que possamos gozar paz. Como o apóstolo Paulo, paz em meio à tempestade. Aquele navio todo, ó Deus, foi despedaçado. O apóstolo estava lá, confiante na Tua palavra. E ele foi uma bênção. E todos aqueles que ouviram a sua voz foram uma bênção, porque nenhum se perdeu. Todos se chegaram a salvo em terra firme. Ajuda-nos, ó Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos, irmãos, o culto público dessa noite.